Boa madrugada para você, começando mais uma madrugada astral aqui pela Vibe Mundial nos 95.7 FM, essa rádio que há tantos anos ajuda milhares de pessoas, levando mensagens com inúmeros e maravilhosos comunicadores que passam e já passaram por aqui, levando fé, esperança, amor para todas as pessoas do Brasil inteiro, sem limites, né? Eu sou o Pai Anderson, da Oca dos Caboclos, um terreiro de Umbanda localizado no Tatuapé, ali bem próximo da estação Carrão do metrô, que temos aí giras de atendimento gratuito aos domingos, a partir das 15 horas. Então, se você quer conhecer a nossa programação, é só acessar o @Oca dos Caboclos, que é o nosso perfil que temos direto lá no nosso Instagram. Então, só seguir o Instagram, tem muito conteúdo que eu faço lá, que a gente fala sobre espiritualidade, sobre Umbanda, sobre religião, fotos lindíssimas. Então, se você ainda não segue a Oca dos Caboclos, eu te espero lá. E também toda a programação das giras você consegue acessar direto pelo nosso Instagram. Se você quiser falar comigo, é só me chamar no WhatsApp 11 95737 5453. Então, esse é o nosso número de WhatsApp, 11 95737 5453. Começando mais um programa aqui nessa madrugada, falando sobre espiritualidade, falando sobre assuntos que trazem reflexão para os nossos caminhos, para a nossa vida, e como que a gente pode ter uma perspectiva de pensamento diferente, como que a gente consegue, através dessas provocações que eu trago semanais, repensar a nossa vida, repensar a nossa espiritualidade, repensar os nossos caminhos. E hoje eu queria trazer um assunto que é um assunto sempre muito delicado, um assunto sempre muito difícil de ser tratado, principalmente quando ele está dentro da nossa vida, principalmente quando ele vem relacionado com a nossa vida, que são as despedidas. A gente tem muitos encontros ao longo da nossa vida, a gente tem muitos encontros com pessoas, com almas, com espíritos que a gente já conviveu em outros planos, em outros momentos da nossa jornada, mas as despedidas são sempre os momentos mais difíceis que a gente precisa enfrentar. Por mais espiritualizado que você seja, por mais espiritualizado que você tenha se tornado, sempre há um pouco de incômodo quando a gente começa a pensar nesse momento de despedida, nesse momento de cessão que a gente precisa ter com uma outra pessoa, com outro espírito, com alguém do nosso convívio, com alguém que a gente ama, e é sempre um momento bastante difícil para ser lidado, né? Então hoje eu queria trazer um pouco sobre esse momento que a gente precisa viver, que todos nós iremos viver em algum momento da vida, preparados ou não. E muitas vezes, ou 99% das vezes, não preparados para viver isso. Bom, se você quiser falar comigo, o nosso WhatsApp é o 11 95737 5453 ou através lá do nosso Instagram, @Oca dos Caboclos. Giras aos domingos, 15 horas, é só nos chamar no WhatsApp ou acompanhar a nossa programação diretamente lá no nosso Instagram. Nossa casa é uma casa de Umbanda, com atendimento gratuito e que sempre espera você ir até lá para que receba um abraço das entidades, que se precisar conversar, se precisar de uma orientação espiritual, nós estamos à disposição. Bom, voltando aqui ao assunto, ao tema de hoje, que é sobre as despedidas, né? Então, as despedidas, elas acontecem em momentos que a gente muitas vezes não espera, né? Por mais que a pessoa ela esteja num processo de doença, por mais que a gente entenda que ela está num processo de velhice e que ela vai ter uma passagem em determinado momento, mas é sempre muito difícil lidar com esse momento no contexto geral dele, porque ele é uma perda, né? E a gente trata como uma perda material quase, né? De deixar de ter a pessoa junto de nós de uma maneira mais presente, né? De uma maneira mais física e de ter essa pessoa muito mais no nosso coração, na nossa mente, nos nossos sentimentos, do que ter ali alguém para que a gente consiga trocar. Então, essas despedidas, né, essas sessões que a gente tem com espíritos que são ou não tão próximos de nós, elas acontecem
E a gente precisa saber lidar com esse momento, né? E o luto, ele é tratado e ele vou dizer que absorvido de uma maneira diferente para cada um, né? Para cada pessoa, para cada um. O luto, às vezes ele é mais intenso, às vezes ele é menos intenso. O fato é, a gente não passa despercebido por isso, né? O fato é, a gente não passa por esse momento sem ter nenhum sentimento, sem ter nenhuma sensação, sem nada. É algo que vem, que passa pela nossa vida, que sempre deixa algo. O luto às vezes deixa a tristeza de não ter comemorado em vida, né, de não ter dado flores em vida para aquela pessoa, de não ter valorizado aquela pessoa enquanto ela estava presente. Outras vezes, pela ausência que essa pessoa vai fazer na nossa vida, no sentido de trazer conhecimento, de apoio, de muitas vezes estar junto ali, de acreditar em nós, né? E então são várias coisas, né? O luto, ele acaba deixando a gente de uma maneira, de novo, como eu disse para vocês, não há como passar por ele sem que ele deixe algo na nossa vida, deixe algo no nosso caminho. Quando a gente olha para a espiritualidade, quando a gente olha para esse momento que a espiritualidade reserva, né, para que a gente passe, a gente sabe que dentro da espiritualidade há um plano de retorno desses espíritos todos, de todos nós que somos espíritos encarnados hoje, para uma pátria mãe, para uma pátria espiritual, num determinado momento que é somente sabido pelo plano superior, né? Então eu não acredito, né, nessas previsões bombásticas que se tem de que A, ou B, ou C, ou D vão morrer, porque ninguém tem condições de fazer esse tipo de análise, né? Ninguém tem condições. Os oráculos, né, as formas de oráculos que nós temos, elas são ferramentas de auxílio, né? Elas não são ferramentas para que se faça esse sensacionalismo todo que a gente vê de muitas pessoas por aí. Então, não estou criticando o trabalho de ninguém. O que eu estou dizendo é, na minha concepção de espiritualidade, quando a gente vê algo que não é bom, a gente tem que calar. E se a gente puder dar uma orientação para alguém, é uma orientação para que aquela pessoa passe por aquilo sem ela saber que você está sabendo, né? Então foi assim que eu aprendi no meu tarô, é assim que eu aprendi no meu jogo. Já vi, mas nunca deixei ninguém sair da minha casa, ninguém sair do meu jogo pior do que chegou. A gente tem que deixar a pessoa sair melhor, a gente tem que pegar essa informação negativa e levar para a pessoa de uma maneira que a pessoa compreenda que ela precisa ter uma dedicação diferente com alguma situação que ela vai viver. Esse é o verdadeiro fundamento de um tarô, de um oráculo, que vem para poder auxiliar no seu caminho e não para poder te dizer que você vai perder o emprego, que você vai perder o seu marido, que você vai perder a sua esposa, que você vai perder seu cachorrinho. Isso não é função de oráculo. Mas muitas pessoas procuram os oráculos para terem esse tipo de informação e aí se cria esse mercado todo do sensacionalismo com relação, inclusive, à morte, né? Então, esse momento, voltando aqui ao assunto, que às vezes o pai sai aqui para poder dar uns pitacos, né? Mas voltando de novo a esse assunto do luto, o luto, ele precisa, e muitas vezes, ser trabalhado com terapia, muitas vezes ser trabalhado. Eu tenho trazido muito aqui nos programas essa parceria entre o seu cuidado psiquiátrico, o seu cuidado psicológico com o seu cuidado espiritual. Um sem o outro não funcionam, né? Um sem o outro não resolvem. Então a gente precisa estar fortalecido como pessoa, a gente precisa estar confiante nos nossos caminhos, naquilo que a gente acredita, e na outra ponta, o nosso espiritual nos levando a enxergar esses horizontes, nos levando a ver essas coisas maravilhosas que a vida tem, a essas oportunidades maravilhosas que a vida nos dá de enxergar de maneira diferente os campos floridos, as coisas boas que a nossa vida tem.
né? Então, e no luto, a mesma coisa, né? A gente precisa enxergar qual é o aprendizado que aquele luto traz para a nossa vida. Às vezes é um aprendizado dolorido de ter que viver. Às vezes é um aprendizado que pega em determinadas partes do nosso coração, da nossa vida, muda a nossa vida de ponta cabeça, mas tem um processo ali, tem um processo de amadurecimento, tem um processo de entendimento dos seus sentimentos. Eu sempre digo, eu já perdi 2 pessoas muito próximas, mas 2 pessoas não tão próximas, e eu sempre digo que a gente nunca vai esquecer, né? A gente nunca, se você nunca viveu isso ainda, a gente nunca vai esquecer o que a gente está vivendo. Mas a gente aprende a conviver com a ausência da pessoa, a gente aprende a conviver, né, com ela não estar ali em determinadas datas comemorativas que são importantes da nossa vida. A gente aprende a lidar com isso e amadurece com as outras pessoas que continuam no nosso convívio, sendo mais carinhoso, sendo melhor como pessoa, sendo um ser humano com um coração valioso, com um coração diferente. O luto nunca vai vir para jogar a gente num processo de depressão. Por mais que ele traga uma nebulosidade na vida, ele não vem para isso. Ele vem muito mais como aprendizado. E quando a gente começa a compreender que a gente vai ter um retorno, se você é uma pessoa espiritualizada, se você segue alguma doutrina espírita, e você acredita no retorno desse espírito a uma pátria, numa reencarnação desse espírito, a gente passa a compreender as coisas de uma maneira diferente, a gente passa a ter um entendimento diferente, que chegou a hora daquela partida, que a gente precisa permitir que aquele espírito caminhe pela luz que ele precisa caminhar. E muitas vezes a gente quer prender esse espírito aqui, eu vejo muito isso principalmente nas casas espirituais. A pessoa, ela não consegue fazer essa transição, essa passagem, esse espírito não consegue fazer essa passagem da maneira adequada, porque aqui as pessoas que ficam, elas começam a prender esse espírito em coisas que o prenderiam. Então, o processo de passagem, inclusive, para o espírito, ele é diferente. Existem espíritos que vão ter um alto entendimento, uma alta compreensão, que já acabou o tempo, outros não. E aí a gente precisa contribuir com orações, com rezas, com pedidos, com boas intenções, para que eles caminhem dentro da luz que eles precisam caminhar. Todos têm um caminho a percorrerem. E nós precisamos, daqui de onde ficamos, de apoiar nesse caminho, de apoiar nessa sequência, de apoiar nessa transição. A minha avó dizia uma coisa que ficou marcada para sempre na minha vida. Minha avó não está mais aqui fisicamente, né? Mas está comigo no meu coração e está comigo no meu pensamento sempre. Ela falava que quando ela falecesse, que ela não queria que ninguém chorasse, porque ela não queria que esse caminho dela fosse um caminho mais difícil de ser percorrido, porque cada lágrima molhava esse manto, esse tecido que ela precisava caminhar e deixava mais difícil essa caminhada. Isso é tão poético para mim, até me emociona falar sobre isso, porque eu não tinha trazido para a pauta de hoje, mas me emociona falar sobre isso porque eu ouvia isso quando eu era criança, de que a gente não tinha que chorar, porque a gente deixava esse caminhar desse espírito pesado. Essa túnica desse espírito pesada ia ser mais difícil. E ela tinha aprendido isso com a mãe dela. Então, isso ficou para mim e eu me lembrei disso agora falando com vocês aqui. Talvez porque eu precisasse me lembrar disso nesse momento. Então, o luto, ele, de novo, né, ele precisa ser entendido, ele precisa ser compreendido como uma passagem, ele precisa ser entendido como uma passagem de vida, ele precisa ser entendido como uma outra fase do espírito,
um caminhar desse espírito que precisa seguir o rumo dele, que precisa seguir a luz. E a gente precisa permitir que isso aconteça. Se você está passando por um momento como esse agora, eu sei que eu estou chegando em muitos lugares, talvez você nem nunca tenha me ouvido. E você tenha chegado aqui por algum motivo. Se você está passando por um momento desse agora e não está conseguindo entender a luz, não está conseguindo enxergar a luz, está triste, não consegue fazer as suas coisas, você precisa reerguer a sua vida, você precisa reerguer o seu caminho. De novo, vou repetir o que eu disse agora há pouco. A gente nunca vai esquecer a pessoa. A gente vai aprender a conviver sem ela. É difícil? É fácil? Depende. Para algumas pessoas dura semanas, para outras pessoas dura anos. Então, se você está passando por esse momento, permita que esse espírito siga a luz, faça as orações. Se você acredita que esse espírito precisa de uma missa de 7º dia, peça para rezar na Igreja Católica. Se é no seu altar evangélico do culto que você vai, coloque sobre seu altar evangélico. Coloque sobre as suas orações. Peça luz, peça direção, peça para que todo o plano espiritual, para que todos os espíritos consoladores, para que todos os espíritos direcionadores façam e tragam a compreensão para esse espírito que está desencarnado. Para que ele possa seguir a luz dele. Ele tem direito de seguir a luz dele, ele tem direito de seguir a paz. Então, não permita, não seja egoísta. Pode doer o que eu estou dizendo, mas não seja egoísta de querer prender o espírito aqui, porque isso vai fazer mal para o espírito e para você. Quando o espírito fica próximo de você, ele não entende essa situação, você começa a viver situações da sua vida muito complicadas. Nós temos os nossos mentores, os nossos espíritos mentores, que são espíritos que já compreenderam a morte, que já entenderam e que sabem o momento de se aproximar e de se afastar do nosso caminho. Mas os espíritos que são desencarnados, de pessoas da nossa família, eles precisam percorrer todo esse caminho de compreensão, todas essas escolas. Tem lá uma novela que vai te trazer muita compreensão, que passa em vários canais ainda, tem no YouTube, se você está passando por isso, é A Viagem. São os livros de Kardec, que o Espiritismo é a melhor religião hoje para conseguir ensinar sobre esse momento de passagem. É a que tem mais lucidez nesses ensinamentos. Então, se você está passando, procure, tem o Nosso Lar, o filme O Nosso Lar, maravilhoso também, tem lá no YouTube. Procura ter acesso a esses conteúdos para você assistir esses conteúdos e entender toda essa jornada. E eu tenho certeza que essa passagem, inclusive para você, vai ser mais tranquila. Vai ser menos traumática, vai ser menos incisiva no machucado. Mas a gente precisa entender que tudo há um tempo, que existem tempos na Terra, que todos nós vivemos os nossos tempos. E nós temos que viver esse tempo da melhor forma possível. Por isso, o dia de hoje ele é único. Esse momento que nós estamos falando, ele é único. Ele é único. Viva. A vida passa muito rápido. Eu tenho falado isso em quase todos os programas. Outro dia eu tinha 20 anos, não parece, né? Mas hoje eu tenho 40, não parece, né? Mas hoje eu tenho 40 anos e passou muito rápido. E daqui a pouco eu tenho 60. E vai chegar lá muito rápido.
Mas o mais importante não é a nossa idade cronológica, é tudo aquilo que a gente viveu, é tudo aquilo que a gente aprendeu, é tudo aquilo que a gente traz para o nosso caminho como uma melhoria, o quanto a gente aprendeu com uma situação, o quanto a gente melhorou. A gente vai ter a nossa hora de passagem também, que está determinada a um livro. Que livro é esse, Pai? Um livro sagrado que ninguém tem acesso, que ninguém sabe. E esse livro, que também traz várias coisas da nossa vida, só traz os tempos que a gente tem que viver dentro de cada uma dessas fases. Por isso eu digo, viva o seu melhor momento, viva a sua vida com amor, com intensidade, com carinho, com respeito ao outro. E tudo vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. Quando você vibra o bem, quando você vibra o amor, tudo é diferente. Inclusive nesse momento de passagem. Inclusive nesse momento que você está deixando alguém seguir o caminho de luz dele. Um tempo que já encerrou dele aqui junto com a gente, na Terra. E quando você permite isso, o seu coração fica mais leve. Seu coração fica diferente, você fica diferente. Não tenha medo de encarar as coisas. Não tenha medo. De novo, a gente vai passar por esse momento. Todo mundo vai passar por esse momento. E nós precisamos estar preparados, pelo menos emocionalmente. Pelo menos emocionalmente. E quando a gente se prepara dentro da espiritualidade, dentro do espiritismo, a transição ela é um pouco mais branda. Passou por uma situação, teve que ir num velório, teve que ir num enterro, teve que ir num momento de despedida de algum amigo, sabe de algum amigo. A gente tem uma tendência de ter uma energia mais densa nesse momento. Faça um banho de 7 ervas quando você voltar desses locais. Tome um banho de pescoço de 7 ervas para tirar qualquer miasma, para tirar qualquer energia. Vocês já perceberam o quanto, e aí eu vou ter que trazer aqui essa situação, quando a gente às vezes vai num velório, quando a gente vai num momento de despedida de alguém, que tem muitas pessoas desesperadas, o clima, como a gente fala, às vezes a gente vai, ai, nossa, aquele velório tá pesado, foi pesado. Para observar qual que eram os comportamentos que a gente tinha lá naquele local, naquele dia. Se tinham muitas pessoas desesperadas, chorando, gritando, ou se tinha muita gente calma, tranquila. Normalmente, esses velórios, esses locais de despedida, quando se tem muita energia da tristeza, do não aceitar que a pessoa está partindo, elas jogam a energia do lugar lá para baixo. Desse momento para mais baixo, que já é um momento delicado, mas fica uma energia mais negativa. Então, se você precisa ir, teve que ir em algum lugar assim, quando você voltar, antes de ir para entrar na sua casa, antes de você deitar na sua cama, se jogar na sua cama para descansar, tome um banho de pescoço de 7 ervas. Cuide do seu corpo físico. Lave essas roupas, lave esse sapato, esse chinelo, esse tênis. Porque esses lugares carregam miasmas, carregam energias que são mais densas. E você precisa se cuidar. Você precisa se cuidar. Então, hoje nós falamos sobre o luto, sobre as despedidas, né? Comecei com essa palavra que é um pouco mais leve, que é despedida, sobre as despedidas dos nossos entes queridos. Se você já passou por isso, se você está passando por isso, orações, pedidos, preces, são as melhores coisas que você pode fazer nesse momento, por você e por esse espírito que está partindo. Não seja egoísta de querer prender o espírito do seu lado, porque isso vai fazer mal para ele e mal para você. A Alca tem giras todos os domingos,
a partir das 15 horas. Para conhecer a nossa programação é só acessar lá o nosso Instagram, @ocadoscaboclos. Para falar comigo é no 11 95737 5453. Eu sou o Pai Anderson e fico com você e te agradeço pelo carinho por ter ficado comigo mais essa madrugada aqui na Astral TV ou através dos 95.7 da FM da nossa querida Vibe Mundial. Te agradeço, volto sexta-feira que vem, 00:30, com mais um tema, com mais uma reflexão para que você repense na sua espiritualidade. Fiquem com Deus e uma boa semana.